Agora sim, voltamos com mais Papo em Dia para vocês. E agora temos um arquivo pessoal aqui. Surgiu o nome. Que honra, né, Décio, entrevistar nosso colega, grande jornalista. Por favor, faz as honras da apresentação. Se começar a falar nesse cara, a gente tem uma parcela enorme do telejornalismo brasileiro, do jornalismo e principalmente do telejornalismo brasileiro. Ele foi correspondente, ele esteve a serviço de emissoras de televisão, fazendo matérias na Alemanha, na Inglaterra, na Europa toda. Ele voltou para o Brasil, ele comandou telejornais, ele foi o âncora desses telejornais, ele esteve aqui na casa. Eu fui o primeiro a entrevistá-lo no E10, quando ele veio aqui para a Rede Brasil. Eu tenho um baita de um orgulho disso, porque ele é um cara assim, sabe, eu sempre vi nele o cara que eu tentava chegar perto, né? Olha, inspiração. Não, olha que depoimento, mas cara, mano. é mesmo. Bom, enfim, Hermano Henning está aqui com a gente. Aplausos, gente, plateia. Olha, É sonho ter uma plateia, entendeu, irmão? Aí eu não faço isso. Décio, você é muito bondoso. Não, sabe? não sou, não. Eu sou verdadeiro. Você é. Me recebeu aqui. Há quanto tempo faz? Ah, Foi a sei primeira lá. vez que eu entrei nesse estúdio aqui foi para dar uma entrevista. Imagina eu dando entrevista. É gostoso ser Normalmente você é entrevistado. entrevistado, gostoso, né? Agora. Mas eu não sei ser entrevistado, mas talvez nem saiba entrevistar também. Enfim, a gente está aprendendo. claro. Todo dia a gente está aprendendo. Né? Então Porque- vamos fazer assim, em vez de entrevistar, a gente vai bater um papo a três. Mas antes, tem o vídeo para provar, para mostrar este momento. Ah, tá legal. Então vamos lá, vamos Essa lá. primeira vez. É 10 no ar. Primeira vez ninguém esquece, né? Então, vamos compartilhar aí com vocês, vai. Meu querido amigo Hermano Henning, muito obrigado pela presença. Puxa vida, muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui. Poxa vida. Eu Se lembrar de certos, né, Nossa! de certos momentos importantes da vida da gente. esquecer rapidamente de outros. Né? Também é importante. Isso é essencial. Independente do prazer que te deu. Mas o que foi mais complicado? O que teve um grau de dificuldade maior? Aquele que você falou, não sei se vou conseguir, entre as tuas missões jornalísticas. Você já teve em frias homéricas, né? Você já participou de eventos históricos assim, fantásticos, narrando. Enfim, o que é que mais você falou? Não sei se vai dar para chegar no fim. Se vai dar. Olha, eu acho que cobertura de guerra, né? Porque Correspondente é uma sacanagem, né? Na minha época, quando eu comecei na Rede Globo, eu já era correspondente, já estava estabelecido fora do Brasil. Eu morava em Colônia, na Alemanha, trabalhava na Deutsche Welle, então eu comecei em televisão meio por acaso. E na época, ser Ah, eu fiquei mal curiosa. Vai ter que continuar aqui, gente. Vai continuar contando, que eu fiquei Na curiosa. época que você morava em Colônia, na Alemanha. Pois é. Então, eu fui para a Alemanha para trabalhar na Deutsche Welle, porque o rádio sempre foi a minha paixão. Claro. Né? Eu comecei no rádio, lá em Guararapes, e jamais imaginei fazer televisão. Televisão era uma coisa muito distante. A televisão chegou em Guararapes quase que nos anos 70 já, nos anos 60, 65, imagino. Fui ver televisão com 13, 14 anos de idade, não mais do que isso. Então, era um veículo novo que nunca esteve no meu horizonte. Eu queria ser jornalista, né? Eu não vou ser outra coisa na vida, eu quero ser jornalista. E o rádio era onde a coisa estava mais perto, sabe? Mas, no fundo, eu queria Escrever, claro. Começou sua paixão pelo jornalismo? Lendo a revista O Cruzeiro, lendo a Manchete, né? A gente ficava lá em Guararapes. Guararapes até então tinha 15 mil habitantes e tinha uma emissora de rádio importante. E tinha também o semanário, né? A Tribuna da Variante. Eu comecei ali. E a paixão veio também com o Estudante, o jornalzinho que a gente fazia na escola, lá no Colégio Estadual João Arruda Brasil, de Guararapes. Aí eu não vou fazer outra coisa. Davi Nácia. Davi Nácia. Davi Nácia. Era um ídolo.
Você fazia o Cruzeiro nessa época. A revista O Cruzeiro, É. o Guararapes inteiro esperava a quarta-feira para ir... Era o dia da banca do Cruzeiro. Que chegava a revista O Cruzeiro. Então, Davi Nasser escrevia aquelas reportagens de Amazon, com aquelas fotos lindas. Eu não vou ser outra coisa na vida, eu quero ser jornalista. Ó, tá vendo a paixão? começou Vamos aí. mostrar como tudo começou, então? A gente tem um VTO das Uau, antigas. vamos ver. Vamos reviver, vamos relembrar. Uma cidade de quase 70 mil Caraca. habitantes abandonada. Escolas vazias, hospitais fechados, pronto-socorro sem atender, prefeitura sem ninguém. É Simões Filho, na área metropolitana de Salvador, o maior centro industrial do estado. O prefeito sumiu da cidade há 5 meses e não deu mais notícias. Agora o vice vai assumir. Que bacana. Gozado, essa notícia você gravou ontem? Então, isso aí não... Você lembra? Não, isso aí eu não tudo lembro. igual. Sabe, os meus cabelos brancos, você sabe que eu rejuvenesci meus cabelos. É muita academia, né? Muita academia, Muita né? academia. Eu voltei Mas, enfim, é uma fase que eu já tinha ido para o estúdio, né? Porque o início foi a reportagem de rua, as externas, e o estúdio era uma coisa que é o ápice da carreira. Não, e da você gente, né? em campo, né? Você não A estava minha história falando era no lá estúdio, você Globo estava em Repórter, campo. no Fantástico, mas sabe porque a minha geração se acostumou a fazer um jornalismo diferente do de hoje, né? Claro, tenho A certeza. gente, principalmente na televisão, as reportagens que a gente chamava de matéria, como até hoje chamam de matéria, mas eram pequenos documentários, né? Você fazia uma matéria de 2 minutos, ela tinha a passagem de vídeo, tinha o corte, tinha o sobe-som, sabe? Era cinema. Claro, É, os cuidados de uma novela. na Então, época, né? era cinema. Então, eu, sei lá, ia lá para a Antártica, por exemplo, a gente editava uma matéria, né? A Guerra do Golfo, a gente mostrava a cidade que estava abandonada, que eles tinham Khorramshahr, lá na divisa do Iraque. Era uma com o história Irã. mesmo, né? Então, a gente fazia pequenas histórias e mandava para ser editada, né? E utilizava-se até então, a gente é da geração do filme na TV. Claro. Você se lembra disso? Claro. Né? A gente é da mesma geração, nascemos no mesmo ano, tivemos praticamente o mesmo início. Eu sou um mês mais velho que Um mês só. Um olha mês, aí. O um Décio se encaminhou para a área do entretenimento, né? E eu fui para a área do jornalismo que a gente chamava de aventura, né? É. A subida do Aconcagua, a cobertura da Guerra do Golfo, a queda do Shah Reza Pahlavi no Irã. Malvinas. Né? A Guerra das Malvinas na Argentina, né? Então, foram períodos que Conturbados, destacava-se. E aquele tipo de aventura, não é? Sim. Que chamou a minha atenção. Qual que é o maior desafio, assim, de cobrir uma guerra, né? Porque imagina, você tem que ali estar na notícia, criar história, Uma fazer... loucura. E tem que passar. Ou seja, não pode né, colocar o coração em jogo, não pode nem sentir aquilo ali. Tem que ser uma coisa... Eu tive um professor, em termos de cobertura de guerra, chama-se Peter Arnett, que foi o cara da CNN que cobriu a invasão do Iraque, que cobriu a guerra do Iraque, numa época em que, para você transmitir uma notícia, dava trabalho, não é? Você tinha que gravar em cinema, revelar o filme, ir para o aeroporto mais próximo, né? Olha, é incrível. Eu saí do Iraque, de Bagdá, para despachar um filme para Londres ser editado e entrar na transmissão para o Brasil via Olha satélite, só. que a gente chamava, né? Saí de Bagdá e para Jordânia, que era o único modo com um aeroporto funcionando. Então, para se fazer uma reportagem de televisão, dava trabalho. E Peter Arnett, com aquele trabalho na CNN, transmitiu o bombardeio de Bagdá ao vivo. Aquilo foi Ele transmitiu do topo do prédio. Do topo de um prédio, Ele você lembra? subiu no topo do Então. prédio com o microfone, com uma Caraca. câmera, as bombas caindo ao redor, né, no entorno dele, e ele Isso transmitindo. Agora está acontecendo A isso. minha imagem de jornalista era essa. Isso é uma loucura. Né? Hoje, o jornalismo de televisão, muita gente fala assim, a rádio, eu vi, né? A gente costuma ouvir, a rádio que virou televisão, o caso da Jovem Sim. Pan. Mas eu acho que a televisão virou rádio. Sim. A televisão virou rádio.
Porque a televisão hoje, fulano diz, olha, o presidente Lula falou isso, falou aquilo, o Bolsonaro vai vir, vai voltar para o Brasil. E aí entra o repórter e fica 2 minutos na frente da câmera, contando a história. Quer dizer, era o rádio. Quem contava a história é o rádio. Claro. Televisão existe para mostrar. Sim. Imagem. Não é? Aí é que está. O jornalismo escrito, por exemplo, na minha cabeça, é um veículo que explica, não é? Explica a história, explica o fato, em termos que você tem tempo de ler, voltar, tal. O rádio conta. Conta e você Aconteceu imagina, isso, onde, quando e por quê, aconteceu. Você, não é? Vira e mexe, entra lá um sobe-som, que a gente chama de sobe-som, uma pequena fala do entrevistado, né? Agora, televisão... É imagem. É a notícia pô, mostrada. Por isso é Então, televisão. por isso é televisão, justamente. Eu acho, é uma visão muito pessoal minha, eu nunca ouvi ninguém dizer isso, mas enfim, eu acho que a televisão, eu sou fã dos 2 canais de notícias do Brasil, né? Globo News e CNN. São as 2 emissoras que eu costumo acompanhar. Consumir, né? E vejo que a televisão virou rádio. Não é? Por quê? Porque vai lá o repórter e conta o fato, que era a coisa do... A imagem era o nosso principal componente de uma reportagem. Você acha que... Isso se perdeu um pouco. Só complementando isso que você está dizendo, muitas vezes o repórter, para que faça sentido o final que ele vai dar a notícia, o desfecho, ele repete ipsis literis a cabeça que o âncora acabou de dizer. O âncora lê um texto de, sei lá, 40 segundos, entrega para o repórter tem que repetir tudo porque ele tem que fazer sentido. Sim, eu tenho um questionamento. Você acha que o rádio virou a televisão por causa da velocidade? Porque Não, eu hoje acho a briga é quem dá primeiro. Eu acho o contrário. Eu acho que a televisão virou rádio por causa exatamente disso. Por causa da rapidez. Da velocidade, os fatos. Sim. Né? Então, eles chegam muito rápido ao público, influenciado As também redes pela sociais, internet, no meio. sabe? Há uma influência muito grande. Agora, a nossa geração de jornalismo, não é? Ela se preocupava mais com o fato do que essa geração de hoje. Na minha época, inclusive a época de Globo, não é? Você dificilmente dizia, olha, eu conversei com fulano de tal, eu fiz. O eu não existia. Não. Nas nossas pautas. Ele era sempre plural. Não, o que aconteceu, o fato importante é que o repórter é o repórter. Houve uma evolução no jornalismo também. A nossa grande escola também foi a TV americana, né? Que sem dúvida. Até hoje continua na nossa frente nesse sentido, né? A personificação do repórter e esse, sabe, colocar o seu eu na frente do acontecimento, né? Então isso mudou muito. Não é? Você percebe isso também? Não, né? sem dúvida alguma. E você falou sobre o tesão de escrever, que todo jornalista tem, né? Eu resolvi ser jornalista no dia que me disseram que eu perguntava muito por quê. Mas por quê? Eu tinha que ter uma razão para que isso ou aquilo acontecesse. Curiosidade, e aí né? depois eu percebi que eu era muito melhor perguntando, escrevendo, do que perguntando, falando. Eu tinha mais ideias. Então, você se torna jornalista. Eu não tive só em variedades, eu meio que passeei, eu meio que estive em outras... eu estive na Folha da Tarde. Então, essa parte da sua história é pouco conhecida. Não, mas... Por quê? A televisão mas te é da transformou. sua, que nós estamos falando do hoje. entretenimento. Adoro lavar roupa suja, gente. Adoro lavar roupa suja. Décio Piscinini é um personagem da televisão brasileira. Sim. Tudo bem, é um personagem Pô, da e você? televisão brasileira. Não, mas, cara, eu estou falando sério. Quer dizer, A gente aparecia muito, porque quando eu comecei na televisão, existia uma correspondente na Europa e um correspondente na América. O correspondente na América fazia especialmente o fantástico, que era o Hélio Costa.
E a correspondente na Europa era a Sandra Passarinho. Sandra Passarinho. Ela ficava em Incrível. Londres. Aí entramos 2. Lucas Mendes, na realidade 3. Lucas Mendes em Nova York, foi para Nova York. Fui eu para a Europa, mas de qualquer forma eu já estava lá, não fui mandado, eu já morava na Alemanha, trabalhava na rádio, na Deutsche Welle, e o Roberto Feite. Nós somos Sandra Passarinho, Hermano Hennig e Roberto Feite. Fomos baseados em Londres, me transferiram da Alemanha para Londres, a Globo, imagina na época, né, chegou ao ponto de ter um escritório em Londres, né, na Wells Street, então, junto com a ITN, que é a Independent Television News. Então, Sandra continuou cobrindo a política inglesa, me lembro muito bem do surgimento da Margaret Thatcher, a Sandra fazendo coberturas. Eu fui deslocado para andar, fiz a morte do Tito, fiz os conflitos no Oriente Médio, e o Roberto Feite, que vinha de Paris, cobria a França. Então, a Globo centralizou. Nós éramos conhecidos, né? Éramos os correspondentes, porque éramos poucos. Claro. Né? A gente até que se lembra daquela época, você anda pela rua de vez em quando, eu lembro de você usava barba, usava uns capotão no meio da neve, quando transmitia lá da Europa. Mas hoje a televisão brasileira se supera em termos de profissionais. Né? Na Europa você tem lá, cada canal tem pelo menos meia dúzia trabalhando, então a coisa se pulverizou. Não é? Agora, uma coisa, Décio foi para o entretenimento. Você pensa algum dia, ou não, tá bom, no factual, quero ficar aqui, mas você já pensou em fazer entretenimento? Ou não tem essa vontade? Não, nunca pensei. Sinceramente, nunca pensei. Eu acho que é importantíssimo isso. Mas sabe por quê? Talvez não tenha tido chance também, não é? É verdade. Eu tenho feito algumas entrevistas aqui na Rede Brasil que tem me dado um prazer, um grande prazer. Tá aí. É diferente, né? Buscar novos... Já botou o pé do lado de lá. Não é, gente? Já botou o pé do lado de lá, viu? É difícil sair. Mas eu vejo uma importância grande nisso, porque o jornalismo... E isso é jornalismo, não é? Claro. Com certeza. Mas uma coisa que me atormenta um pouco é o seguinte, com esse desaparecimento, com essa pulverização, com essa atomização, é a palavra certa, das editoras no Brasil, jornais, eu sou jornalista profissional, paciência, o que eu vou fazer? Eu escolhi isso, azar meu, né? Ou sorte minha, sei lá. Mas como é que você vê? Eu vou mais longe. Eu não vou dizer o presente, eu vou dizer como é que você vê o futuro do jornalismo no Brasil? Olha, o jornalismo atual não me inspira muito. Sim, né? Imagino. Porque, o repórter, quando ele chega a um determinado ponto, ele se transforma em comentarista, mostra. Então, o repórter dedicado à notícia, ao fato, eu acho que está difícil encontrar. Está difícil encontrar. Existe muito cabotinismo na nossa área, muita, sabe? Eu fiz o eu, em detrimento do fato em si. Né? O nosso personagem é aquele que faz notícia. Claro. E o repórter não faz notícia, ele mostra a notícia. Mostra, né? Principalmente nós aqui. Mas o futuro está sendo influenciado pela internet. Né? Eu não sei você, mas para a gente é um pouco difícil assimilar isso. Assim é. Então, eu me julgo incapaz de prever o futuro dentro da nossa profissão. Porque uma coisa, quer dizer, nós levávamos 3 dias para botar uma matéria, uma reportagem, em São Paulo, vinda do Oriente Médio. O Cid Moreira, o Chapelin, falava assim, Hermano Hennig via satélite, dava a impressão que o assunto tinha acontecido naquele dia, mas 3 dias. Até você revelar o filme, até mandar, até despachar por avião, até ser editado em Londres, que era a nossa... Sabe? Então, o negócio era difícil. Então, essa história foi se transformando
E o futuro, eu não sei bem o que vai ser do Bom, futuro. vamos nos vídeos agora, então? Claro! Falamos de futuro, mas vamos ver como que você descreveu o seu passado em 1 minuto. Era 1 minuto, né, gente? Dá uma olhadinha, vai. Olha, eu sou nascido e criado em Guararapes, no Noroeste Paulista. Eu sou filho de um imigrante alemão com uma brasileira nascida em Minas Gerais. Tenho 2 irmãs mais velhas e criado como caçula, assim, sabe? Muito paparicado. Atividade jornalística, eu lamento meu pai não ter acompanhado, porque meu pai era diretor de teatro também. A rádio de Guararapes entrou no ar, eu me senti, assim, atraído pelo rádio. O rádio foi a minha grande paixão. Continua sendo até hoje. Eu sempre, quando começo a me lembrar das coisas, eu acho que eu tive muita sorte, sabe? As coisas aconteceram na hora exata. Transmitir uma certa verdade. E isso a gente não consegue de um dia para o outro. Ser âncora de um jornal na televisão sempre foi o meu propósito. Eu acho que eu me preparei, né? E estou aqui. Então eu tenho esperança que 2020 seja um ano de aproximação. E eu tenho, sabe, muita vontade de contribuir para isso, com o nosso trabalho aqui na Rede Brasil de televisão. Olha aí, Que lindo. 2020. Eu fui contratado. Uau! Que lindo, que lindo. Maravilhoso Bacana. isso. Teve algum furo, de reportagem? Algum... Furo? É, um furo que você lembra que você fala, caraca, eu fiz isso. Olha, eu sempre vivi na expectativa desse furo acontecer. Porque eu sempre achei que... E eu adoro gente real, gente. Olha, eu queria fazer uma grande reportagem, eu acho que ainda não consegui, sabe? É Não, difícil. é porque não. Sempre que você fez. Olha, teve Antártica, por exemplo. Eu Deve estava a ter uma bordo- melhor, né? eu estava a bordo da primeira embarcação com bandeira brasileira a cruzar o Círculo Polar Olha só. Antártico. Não é? Nós estivemos na Antártica quando a Antártica era uma coisa do outro mundo. Fiquei 40 dias a bordo do navio Barão de Tefé, da Marinha Brasileira. Eu e o Orlando, o Orlando Pereira, que está em Nova York até hoje, né? Com 88, 82 anos, é ainda cameraman, né? Do escritório da Globo em Nova York. A gente trabalhou muito tempo juntos, né? Eu acho que aquele foi um momento de epopeia, sabe, uma emoção. Mas a grande reportagem, eu acho que... sabe, o Aconcagua, não é? A subida no pico do Aconcagua, o ponto elevado, mais elevado da América do Sul, que fica na Cordilheira dos Andes. Eu fiz um Globo Repórter também muito bom. Sobrevivência na selva, na Amazônia, que era uma das minhas paixões, como repórter, né? Então, eu acho que foram, modéstia à parte, coisas boas, né? Contribuição para a televisão brasileira. Assim como os meus companheiros da época dedicaram essa contribuição que foi bastante importante. A guerra do Iraque, a queda do Shah, né? A queda do Shah no Irã. A entrada do. Bom, Khomeini. esquece. Esquece. Você lembrou a até o República nome. dos Turbantes no Irã, não é? O Khomeini, que, como ele estava na França, convencionou-se chamá-lo de Khomeini, porque os franceses assim chamavam ele. Mas ele foi e fez a revolução. A gente acompanhou isso, a revolução no Irã, não é? Esses foram fatos. A morte do Tito na Iugoslávia, né? Que muita gente só soube uma década depois. A morte do Tito, eu Iugoslávia. fui para a Iugoslávia, porque você vê a contribuição entre a gente, né? A ausência de competição entre os repórteres da Globo. Sim, era mais uma ajuda. A Sandra tinha um problema de dentista. Morreu o Tito, aliás, não, o Tito está muito mal. Na Iugoslávia, nós estávamos em Londres. Ela disse, puxa, mas eu tenho dentista. Aí, Emmanuel, você pode ir. Que Tito, eu fui nada, cobrir a morte do Tito na Iugoslávia por causa de uma dor de dente da Sandra Passanini. Teve dor de dente, teve que ir. Mas a gente, hoje em dia, logo depois, eu senti que, não, eu quero cobrir. Eu tive alguns companheiros nessa minha vida, principalmente lá em Londres, né? De ter repórteres de televisão que gostava de chutar o escanteio e cabecear ao mesmo tempo ele próprio, né? Então, nós tivemos alguns exemplos assim. E a competição entre os jornalistas se acentuou. Mas, nossa época, escuta, olha, tem uma viagem a Angola, não é?
Eu fui cobrir a Guerra Civil em Angola, Sim. também em função disso. Olha, gente, quem que vai? O Roberto Feite não vai, puxa vida. Então vou para Ele tinha Angola. dentista. E fiquei... não era, de repente, outras vezes, sabe, era dedicado a um projeto mais cultural. A minha sempre foi aventura, sempre gostei de aventura. Agora... Então fui cobrir a Guerra de Angola, que Claro, foi o... claro. Mas teve alguma coisa que você teve que cobrir, mas que você falou, nossa, isso eu não queria cobrir, mas eu vou porque eu tenho que fazer, porque é meu trabalho. Eu não me recordo. Alguma coisa que não... Alguma, né? Você, no meio de uma reportagem, olha, essa eu não queria fazer. Essa eu não queria fazer. Não teve. O massacre de Carajás, por exemplo. Eu estava lá. Eu vi um dia desses na televisão, anteontem, o repórter da Globo News dizendo, eu fui o primeiro a chegar. Você vê que como é que mudou? Eu jamais diria isso, eu fui o primeiro a chegar. Pô, que legal. Aí. Mas ele se esqueceu de dizer que eu já estava lá, que já tinha... Eu fui cobrir, meu Deus, o que eu fui cobrir? Parece que o coronel, sei lá, que mandava lá, que tem Curió. Major Curió. Major Curió. Eu estava fazendo um perfil do Major Curió, que foi uma figura na época lá de Serra Pelada. A história da pepita de 7, 8 quilos que encontraram em Serra Pelada. Eu estava voltando para o Brasil e me mandaram para lá sem saber o que era. Né? Serra Pelada. E, enfim, depois eu voltei, isso foi bem depois, o massacre de Carajás, do Sem Terra, né? Sim. Estava lá, convivi um pouco com o Sebastião Salgado, que era um fotógrafo, um premiadíssimo fotógrafo. Fabuloso. Ele estava cobrindo lá também. A gente estava lá, quer dizer... presente. Esses fatos eu considero... A morte do Charlie Chaplin foi num domingo de carnaval em Londres, sabe? Que eu achava que não ia acontecer nada. Fui passar... Eu estava sozinho em Londres, fui passar o Natal com o Jader de Oliveira, que era correspondente da revista Veja, e aí o Rio ficou sabendo antes de mim da morte do Charlie Chaplin. Eu falei, puxa, mas eu estou aqui no interior, na casa, 2 horas de Londres, mas voltei para Londres, depois acompanhei o enterro do Charlie Chaplin. Foi um personagem da história da humanidade. Da humanidade. Né? Então, acontecimentos assim marcaram, não é? Mas nenhum deles pelo meu talento de grande reportagem. Agora está difícil acontecer, mas quem sabe uma grande reportagem. Ainda temos tempo. Bom, vamos entrar um pouquinho agora na vida pessoal. Temos um vídeo aí de um... É o filho do irmão, não é? Vamos ver. O André? Careca desde jovem. E ninguém melhor do que eu para testar isso aí, né? Um narrador que coloca em cada lance o coração. Exímio apresentador e entrevistador. Hoje está do outro lado dessa mesa aqui, para contar a sua própria história. Ao invés de ouvir a história dos outros, André Henning está no ar com o Hermano Henning. Vamos falar um pouquinho do rádio. Conta para mim e para os seus telespectadores aí como é que foi o começo lá em Salvador, na Rádio Cidade, Mário Kertes, a Fonte Nova. Culpa sua. Como é que era o nome daquele Cléo Montalvão na Fonte Nova, transmitindo os jogos do Bahia, os jogos do Vitória. Quando o Vitória joga e o Bahia joga, você ainda sente o coração bater. Ainda mais quando é na Fonte Nova, porque eu era muito pequeno e você viajava muito. Então, o pouco tempo que você estava em Salvador, que você estava ali com a gente, eu abusava, né? Abusava. Ia trabalhar todo dia junto e fazia você me pegar na escola e saía da escola para ir direto pro... E fazia você me levar na Fonte Nova. E a gente não morava perto da Fonte Nova, né? A gente morava longe da Fonte Nova. Então, era uma viagem até a Fonte Nova e eu ficava lá sentado na cabine enquanto o Cléo Montalvão, que era o narrador da TV Aratu, narrava aqui do lado, eu narrava aqui quietinho com o meu caderninho. E uma vez eu entrevistei o Breitner num treino da Alemanha, da seleção da Alemanha, não é? Não tinha o que comentar do treino e tal, eu também nunca fui muito ligado. Me colocava na Alemanha para transmitir a Alemanha por razões óbvias, mas eu acabei fazendo uma matéria com o Breitner, né? Você tinha 6, 7 anos, você era garotinho, né?
Então, na reportagem, vamos fazer um perfil do Breitner, que era conhecido na Alemanha como um jogador chato, antipático, ranzinza. Eu falei, bom, eu acho que isso aí vai ser o gancho para fazer uma matéria. Então fiz. Eu falei, olha, vejam só a reação do Breitner quando vai ser entrevistado por um repórter do Brasil. O Breitner fechou a cara, voltou. E no dia seguinte, conversando com você, e aí, pai, eu vi o senhor entrevistar o Breitner e olha, e eu vi como é que reagiu o Breitner, como é que foi a história de você dizendo que a reação, eu vi. Veja, acompanhe a reação do Breitner, que eu dizia no texto, e você no dia seguinte no telefone falando para mim, eu acompanhei a reação do Breitner, pai, ele foi muito... Mas você se lembra disso? Não lembro. Os seus ídolos daquela época eram aqui, Rummenigge, Beckenbauer, que você acompanhava de longe. Meu ídolo era você. não tinha... Eu acompanhava a Alemanha por sua causa. Olha aí, gente, Fantástico, inspirando o filho. O Que André declaração de é uma amor, né? vocação. O André, de pequenininho, ele viu... Eu me lembro da figura do André no banho com chuveirinho, né? Que a gente tomava banho de chuveirinho, ele usava aquilo como microfone, né? Como se estivesse transmitindo um jogo. E ele realmente me acompanhava. Ele tinha quantos anos isso? Dois, eu tenho dois. O Herbert, jamais, ele já é um pouco mais circunspecto, mas o André é expansivo. O outro, a personalidade do outro é dedicado a... Foi editor e repórter especial começou no Jornal da Bahia, porque eu tive uma parte da minha vida contratado pela TV Aratu, prestando serviço para a Globo, quando a Globo tentou fazer uma expansão pelo Brasil todo. Tentou não, realizou uma expansão. Sim. Então nós tínhamos um contrato com a TV Aratu, que era isso antes da TV Bahia, que foi do Antônio Carlos Magalhães, que mudaram tudo, mas na época a TV Aratu, e eu fiquei em Salvador, sediado em Salvador. E muitas vezes saía de Salvador e ia cobrir Copa do Mundo, né? E o André ficava em Salvador, então a gente conversava todo dia, eu de lá. Botei uma vez Galvão Bueno para falar com o André. Isso aí ele se lembra, ele não pode dizer. Não me lembro, não, amor. Nossa. E o Galvão do estádio, olha, a gente estava cobrindo um jogo da Alemanha, acho que é Alemanha e Argentina. Acho que era até uma decisão da Copa. Pelé estava fazendo o comentário pela Globo, não é? Então eu estava no meio do Pelé e do Galvão Bueno. Galvão Bueno não existe em carreira, era uma coisa. Eu falei, Galvão Bueno, meu filho é seu fã. Eu não faço isso, porque realmente, mas pelo André eu faço tudo. Claro. Enfim, claro. Fala com ele aí, o André no Brasil e o Galvão. Esse ele lembra. Aí o Galvão falando do André. André, estou aqui com seu pai, grande jornalista, seu pai, hein? Sujeito estupendo. Ai, meu Deus. E Pelé ali do lado. O Pelé também está aqui. Pelé era outra figura, né? Uma figura. Ai, muitas histórias. Estão nos acenando ali, dizendo que vão Chegou embora. o final. Né? Quero te agradecer. Não, ele tá dando, eu acho que ele vai dando embora. tchau. Agora? É que ele quer comer o camarão, entendeu? Várias acenas aí. nossa, Mano, que muito tem que ir obrigada. embora. Parabéns pela sua linda trajetória. Parabéns a você por esse programa magnífico, minha companheira de carnaval. Já tive a honra. Não é de pra pular carnaval, não é cobrir mesmo, é cobrir o Já carnaval. tive a honra de cobrir o carnaval junto com o irmão. Que Eu maravilha. peguei Covid e você não. Verdade. Carnaval Levamos deixou herança. boas lembranças de uma Covid. Puxa Decinho, beijo. Beijo grande pra você, querida. Até amanhã, a sempre, gente sempre. volta. Muito obrigado por tudo. Vamos Obrigado embora? a você também. E obrigado a você, irmão, antes de qualquer carinho, coisa, esse show de emoção, de profissionalismo que você deu pra gente. Né? Beijo,